Fala, gente boa! Sabe o que eu estava pensando aqui? Esse povo que chama o Maduro de ditador é o mesmo que chamaria Che Guevara de assassino, ou Carlos Marighella, ou Carlos Lamarca de terroristas, ou a resistência francesa de bando de comunistas. São os mesmos que vacilaram com o impeachment da Dilma, com a prisão de Lula, com a AP 470, conhecida como Mensalão, com a Lava Jato do Dr. Moro. Obviamente eu não estou dizendo aqui que nenhum desses nomes que eu citei são pessoas que nunca erraram ou que estejam acima de qualquer coisa, mas são pessoas testadas na luta, camaradas e camaradas que ao seu tempo foram testadas, ou seja, são seguras, como diziam os chilenos no Chile de Allende. A oposição da Venezuela são as mesmas pessoas que se opunham à Revolução Cubana. Aliás, até hoje o embargo ainda existe. São os mesmos que deram o golpe de 64 e mataram Marighella, Lamarca e tantos outros. São os mesmos que resistem a tratar os heróis da resistência francesa como heróis. São os mesmos que golpearam Dilma, que aplaudiram a prisão de Lula, que turbinaram o Mensalão, a Lava Jato, que respaldaram Jair Messias, o Bolsonaro, durante 4 anos, cometendo crimes contra o povo brasileiro, aplaudiram e financiaram a tentativa de golpe no nosso país. São os mesmos que permitiram que os Estados Unidos levassem o nosso pré-sal, que ajudaram a quebrar a nossa indústria através do Mr. Dallagnol. A pergunta é, de que lado você está? Eu sou contra ditadores, sejam eles de direita ou de esquerda, é mesmo. Olha, se for opinião parte do que diz a Tabata do Amaral, ou do Nicolas Ferreira, ou da Globo News, ou mesmo da intelectualidade de parte da esquerda cirandeira desse país, você pode estar sendo apenas um papagaio que reproduz a propaganda do Império Americano. O que se passa na Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo do mundo, fica na América Latina, região tratada como quintal dos americanos do norte, que teve e tem mais de 900 embargos feitos pelos Estados Unidos, parte da Europa, teve seu dinheiro, o seu ouro roubado, confiscado, que agora nas eleições presidenciais dos Estados Unidos é citada pelo Donald Trump como o país a ser invadido. O que se passa lá é exatamente o que tentaram fazer aqui. A oposição não aceita perder e para isso usa a mesma tática que usaram aqui. Tirar o crédito das instituições, das autoridades. Você já deve ter visto aí, deixa eu iluminar mais isso daqui. Você já deve ter visto aí o ministro da Suprema Corte ser chamado de ditador, o Alexandre de Moraes, não é mesmo? O próprio Lula é chamado de ditador por parte dessa gente que diz que vive numa ditadura, porque os que tentaram dar o golpe estão presos. Pergunta para o Bob Jefferson o que ele acha. Ditadura. Pergunta para o Daniel Silveira, para o Gabriel Monteiro, para Flor de Lis. Pergunta para o Bolsonaro, para os seus filhos. Pergunta para a Michele o que eles acham. Pergunta para a Jovem Pan. A gente vive numa ditadura. A situação é a seguinte: prepararam um clima de fraude nas eleições da Venezuela. Ou seja, se o Maduro ganha, seria fraude. Se ele perdesse, aí seria a festa democrática. Na apuração oficial, quando chegou o momento que não daria mais para reverter a vitória de um dos candidatos, ou seja, o número apurado já era suficiente para não ter mais mudança. A eleição já estava definida. Aquele momento que numa democracia saudável, o candidato que perdeu reconhece a vitória do outro, liga para ele ou chama a imprensa e dá uma coletiva parabenizando o vencedor.
A última vez que isso aconteceu aqui no Brasil foi em 2018, com o professor Fernando Haddad. Ele fez isso. Não sei se vocês se lembram, ele reconheceu a vitória do Bolsonaro. Mas lá na Venezuela, o que aconteceu foi o seguinte: nesse momento que a eleição já estava decidida, mesmo sem a totalidade dos votos apurados, ao invés do perdedor parabenizar o vencedor, o site oficial do TSE de lá saiu do ar. Lá eles chamam de CNN, Conselho Nacional Eleitoral. E é por isso que não se tem as atas. A oposição diz que foi o Maduro que tirou o site do ar. E ele diz que foi a oposição que atacou o sistema. Eu fico com Maduro. Eu não me dou o direito à estupidez ou o direito a ser inocente ao ponto de acreditar na extrema-direita venezuelana. Seria o mesmo que acreditar nos filhos do Bolsonaro, que disseram que ele teria ganho as eleições com mais de 70% dos votos. Coincidentemente, o mesmo número que a extrema-direita venezuelana estava dizendo. Eles estão dizendo que ganharam por 70% dos votos. Eu reconheço que é difícil fugir desse cenário que a narrativa do mundo ocidental empurra para nós. Agora há pouco, eu vi uma análise do Sakamoto, do Leonardo Sakamoto, um rapaz que eu respeito, cara, um jornalista progressista do UOL, Grupo Folha, chamar o Maduro de ditador. Aliás, toda a imprensa começa o texto assim: o ditador Maduro diz, fez isso, aquilo. Tudo indica que houve fraude. Na dúvida, não ficarei com a extrema-direita. Beijos socialistas.